Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Bit Ciência. E para esse programa de início de outono, separamos 3 matérias para vocês. Teremos uma reportagem sobre um cientista muito importante que passou pelo Brasil, né, Lucas? É isso aí, Gabriel. Outra sobre energia limpa. E uma entrevista com o professor Marcos Alexandre, do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. A 33ª edição da Bit Ciência está no ar. Roda a vinheta. Muito legal essa iniciativa das professoras Marta e Sandra, né, Gabriel? É verdade. Eu mesmo já me deparei com várias placas em Niterói que sinalizam os locais onde Darwin passou, mas não sabiam que elas tinham inaugurado. Darwin ficou encantado com a diversidade do Brasil, mas o que o chocou de verdade foi a realidade da escravidão no país. No seu diário de viagem, Darwin fez a seguinte colocação, abre aspas, embora tenha aprendido bastante nesse lugar, dou graças a Deus e espero nunca mais visitar um país de escravos. Fecha aspas. Agora mudando o foco, qual será a nossa próxima matéria? Vai ser sobre energia limpa. Você sabe o que é isso, Lucas? Eu acho que é um tipo de energia que não agride o ambiente, é isso? Isso quem vai responder são os professores Geraldo Tavares e Marcos Alexandre. Pode soltar a matéria. Você imagina que seria o Rio de Janeiro sem 3 meses sem energia? Quantas pessoas morreriam? Uma noite sem luz, sem sinal de tráfego, sem elevadores, hospitais sem energia. Por exemplo, a energia solar só produz energia quando tem sol, né? E à noite? Para ver a novela? Como é que vai ser? Falar de energia não é um tema tão simples como parece. Afinal, você consegue se imaginar sem ela? E quando o assunto são as renováveis, também conhecidas como limpas, aí que a tarefa fica mais complicada. Mas calma, estamos aqui para tentar esclarecer as principais dúvidas. Mas antes disso, fica a pergunta. Você sabe o que é energia limpa? Bom, acho que energia limpa é aquela que não traz impactos ambientais e também não impactos sociais. Acho que tem a ver com energia renovável, né? Energia eólica, essas coisas assim. Energia limpa, para mim, é energia que tem como premissa não poluir o meio ambiente, ou seja, gerar energia sem gerar qualquer tipo de resíduo que possa prejudicar o meio ambiente, seja de qualquer maneira. É aquela que é produzida de forma sustentável, assim, sem agredir o meio ambiente. Olha, eu imagino que energia limpa seja aquela energia que não afete, eu acho que o meio ambiente, né? Vamos lá. A energia limpa abrange toda a fonte de energia que apresenta um impacto menor ao meio ambiente em relação às convencionais, como aquelas geradas pelos combustíveis fósseis. Para debater o assunto, a Bit Ciência convidou 2 especialistas no tema, o mestre em Engenharia Elétrica Geraldo Tavares e o professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF, Marcos Alexandre Teixeira. Geraldo enfatiza as vantagens da energia limpa. É você preservar o planeta. Usar a energia limpa é uma grande ajuda você preservar essa biosfera, ou seja, a nossa sobrevivência. Então, por isso que é tão importante a gente usar energias renováveis. E, além de ser fundamental para a gente sobreviver, não vai ser um problema econômico. Quem fizer isso vai ganhar muito dinheiro. Mas apesar disso, Marcos Alexandre ressalta que é preciso ter cuidado com o uso do termo. Muita gente acha que energia renovável é sempre bom. E a maioria das renováveis, elas têm sempre um fator que a gente chama assim, disponibilidade. Vai ter sempre chuva? Então, a gente apostou na hídrica porque achava que sempre ia ter chuva. Isso hoje em dia a gente está vendo que temos que repensar esse modelo. Vamos apostar no quê? Vamos apostar na biomassa? Cana-de-açúcar, que é um modelo que o estado de São Paulo progrediu bastante. Vai ter sempre cana-de-açúcar? Para o Nordeste, hoje em dia, a gente fala muito em eólica. E eólica tem ainda um outro agravante. Sempre vai ter vento? Provavelmente sempre vai ter vento. Mas ele tem o que a gente chama de intermitência. Você nunca pode botar, e isso é consenso na área de energia, todos os ovos na mesma cesta. Todo sistema energético que tem só uma fonte, quando essa fonte dá problema, falta de chuva, aí você tem um problema no todo o sistema. Toda energia gera impacto. A questão da energia limpa gera impacto em relação a quê? Qual é o impacto dela em relação às outras energias? Só tem uma energia que não gera impacto, e essa energia é aquela que não é gerada. É uma energia que você não gasta, porque essa é uma energia inútil, é um desperdício. Então, hoje em dia, a gente considera a eficiência energética como uma geração negativa. Então, é como se fosse uma geração que essa é a única que você não gasta, que você não agride o meio ambiente. Diante disso, fica a pergunta, existe um rastro sujo na energia limpa?
Qualquer energia tem um rastro sujo. A eólica, por exemplo, ela mata morcego. Enquanto a usina é uma usina pequenininha, tudo bem, o rastro é pequenininho, não tem problema. Mas quando você fizer usinas de grande porte, 100 megawatts, 200 megawatts, como é que vai ficar, por exemplo, o pólen das plantas depois da eólica? Porque aquele pólen, né, vem um vento, quando não tinha eólica, aquele vento tinha uma energia que pegava aquele pólen daquelas plantas e levava a 30, 40 quilômetros. Agora, quando esse vento passa pela eólica, a eólica tira energia para gerar eletricidade, que energia você não cria, né? Se transforma. Né? Então, depois da eólica, o vento tem menos energia. Então, em vez de levar aquele pólen a 30, 40 quilômetros, leva só, por exemplo, só a 10 quilômetros. E aí, como é que fica aquela faixa? Será que vai ter algum problema ou não? A gente não sabe, mas que cria um rastro, cria, tá? Existem algumas pessoas no Brasil que já começam a discutir se eólica é alternativa, por exemplo. Se ela não deveria ser considerada uma tecnologia padrão. Então essa discussão da alternativa limpa, viável, renovável, nem sempre é tão clara. Você tem que ter um contexto, tem que ter um pano de fundo. As hidrelétricas, que há poucos anos já foram responsáveis por mais de 80% da energia gerada no país, responderam em 2015 por 66,6% da capacidade instalada nacional. As térmicas representam 20,5%. Entre elas, o Brasil tem a polêmica geração nuclear. As usinas Angra 1 e Angra 2 respondem hoje por somente 1,5% da capacidade. A produção de eletricidade a partir de biomassa participa com surpreendentes 9,2%, quase o mesmo resultado do gás natural, 9,5%. No entanto, mais da metade da produção com biomassa se dá a partir da queima de bagaço de cana-de-açúcar, também considerada poluente. Já a geração de energia eólica responde atualmente por 3,7%. A energia solar representa somente 0,01% da matriz energética nacional, isso depois de um aumento de 207% em relação a 2014. Olha, nós temos uma tremenda sorte, né? Porque a energia hidráulica, apesar de não ser tão limpa assim, mas é considerada uma energia limpa, é renovável. E nossa maior percentual é hidráulica. Então, energia limpa. A solar, a gente tem espaço aí à vontade para botar solar. Apesar de a gente dizer que está com muita eólica, não é bem verdade isso. Tem que comparar nosso padrão de eólica com países que são semelhantes a gente. Eu diria, por exemplo, um bom para a gente comparar é a Índia. A Índia, hoje em dia, tem 22 gigawatts. E o Brasil tem 8 gigawatts. Isso não pode. A Índia não pode ter muito mais do dobro da gente, quase o triplo da gente. E o erro é a política que a gente tem, a política energética que a gente tem. Nós estamos com a política errada. Mas no dia que a gente mudar a nossa política para a eólica e para a solar, a gente certamente vai ter um avanço muito maior que a gente tem hoje. Quando você resolve investir em renováveis, o grande adágio, o grande dogma é você valorizar o que você tem local. Se você vai favorecer uma energia em relação a outra, você tem que ver isso aonde faz sentido você fazer esse desenvolvimento. Então você tem formas inteligentes de atuar regionalmente para aproveitar um recurso melhor regional. E aí você precisa ver onde você tem como fomentar essa fonte, direta ou indiretamente. Mas o político tem uma coisa que é impressionante, ele sabe que a sociedade gosta, ele entende a necessidade da sociedade. Então, na hora que ele entender que a sociedade vai querer sobreviver, ele vai ajudar a sociedade a sobreviver. E ajudar a sociedade a sobreviver no Brasil é mudar a matriz energética dele. É fazer com que a matriz energética do Brasil continue sendo tão limpa quanto é, tá? E não entulhar a matriz energética com carvão, por exemplo. E aí ele vai fazer isso, vai trocar, o governo certamente vai trocar a lei atual por uma lei que seja realmente uma lei que ajude as renováveis. Geraldo Tavares também é diretor do Laboratório de Energia dos Ventos da Universidade Federal Fluminense, criado para atuar na implantação comercial da energia eólico-elétrica no Brasil. A partir de 1999, o laboratório estendeu sua atuação para as áreas de eficiência energética e de fundos setoriais. Bem, energia dos ventos a gente exerce aqui o trabalho, a gente trabalha nela em política, tá? Por quê? Porque, na realidade, o que define
qualquer energia que qualquer país vai usar é a política. Então, quando a gente voltou aqui, começou a trabalhar aqui, a gente descobriu um negócio. O mercado está todo no Nordeste e no Sul. Tá? Então, é muito difícil trabalhar no parque eólico em si, porque não adianta. Está tudo lá no Sul e Nordeste, então as universidades lá estão trabalhando nisso. Tá? Mas tem pouca gente trabalhando, não percebeu, na política. Porque a política é que vai realmente desenvolver a eólica no Brasil. E a gente tem que trabalhar no sentido de mudar a política, tanto da eólica de grande porte como da de pequeno porte. E tanto da solar também. A gente implantou aqui na UF uma cadeira sobre isso, que começa a fazer efeito em vários alunos nossos, aí empresas trabalhando nisso. Tá? E esse laboratório ele permitiu que a gente criasse aqui alguns outros projetos. Um foi o projeto de ecoeficiência da UF, que economizou uns 10 milhões para a UF, tá, nessa área de eficiência energética. E o outro, o LabLux, hoje em dia, que está aí. A gente já treinou nesses projetos nossos, tá? Mais de 80 estagiários nessa coisa. Tá? E no LabLux, a gente hoje em dia é o maior laboratório de testes de lâmpada de uma universidade. Então a gente tem nessa área, tá? A gente tem mais de 30 trabalhos publicados por alunos, por professores. Tá? Esses laboratórios são usados como campus para trabalho final de curso, conclusão de curso, para produção de pesquisas. E eles são autossustentáveis. Então a solução passa por você ter um conjunto de tecnologias atuando para atender a demanda. Porque se você está assistindo o Jogo do Brasil e dá um apagão, o prefeito, o governador, o ministro da energia perdeu o emprego. Você, usuário, não quer saber de onde vem a energia. Só quer que ela seja entregue quando você precisa. E esse é o desafio de quem atua na área de energia. Não importa de onde vem a energia. O usuário final, quando ele liga na tomada, ele quer que funcione. Renovável ou não. Então, assim, ser contra ou a favor da térmica, não é esse o problema. O problema é se você... Quanto de térmica você precisa? Porque você precisa ter um sistema que responde rápido. Agora, a pergunta é, qual é o ótimo, né? Quanto mais a gente deve investir em eólica, quanto em biomassa, quanto em solar, quanto em gás, quanto em diesel? Essa é a pergunta de ouro. Porque diversificar é a única solução para você diminuir risco. Gabriel, realmente esse assunto de energia é bem mais complexo do que a gente imaginava. Verdade, Lucas. Agora a gente sabe que toda energia gera um tipo de impacto. E eu que pensava que as energias solar e eólica eram totalmente limpas. Essa questão da energia precisa ser muito mais debatida, né, Lucas? É verdade, Gabriel. E para aprofundar um pouco mais esse assunto, realizamos uma entrevista nesse estúdio aqui com o professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF, Marcos Alexandre Teixeira. Vamos conferir então. Pode soltar. Olá, hoje a Bit Ciência recebe o professor Marcos Alexandre, do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Tudo bom? Tranquilo? Vamos começar. Primeiramente, Marcos, gostaríamos de saber o que de fato é energia limpa e se a gente precisa ter um certo cuidado com esse termo. Sim, de fato. O termo energia limpa, o pessoal usa ele de uma forma muito genérica. Você costuma associar uma energia limpa com energias que não têm emissões ou resíduos onde você a utiliza. Então, por exemplo, para nós que estamos em casa, a energia elétrica é uma energia limpa. Se você for usar, por exemplo, lenha numa comunidade rural, não é tão limpa, porque você tem a cinza e você tem a fumaça. Então a ideia de energia limpa está mais associada ao uso do que você faz, ou que de fato ao que ela é, qual a origem dela. Pode ser biomassa, pode ser mecânica, como no caso da energia elétrica, que é uma das opções, energia hidrocinética, que é a hidrelétrica. Quais são os tipos de energia limpa existentes? No caso, seria o que a gente tem como ideias renováveis, né? As menos poluentes, né? Vamos lá. Você falou em menos poluentes, você falou em renováveis e você falou em limpa. Tá?
Então vamos lá. As renováveis, elas são associadas a vetores energéticos, as fontes primárias de energia que se renovam ao longo do tempo. Então, sol. Se usa o sol hoje, amanhã terá mais? Sol. Então você poderá continuar usando o sol. Certo? Vento. Tem vento hoje? Tem. Amanhã terá? Você continuará usando? Sim. Chuva. Tem chuva hoje? Terá chuva amanhã? Então você continuará utilizando hidrelétrica, certo? Petróleo, tem hoje? Tem. Terá amanhã? Não sei. Então ela é considerada uma energia não renovável, porque ela não tem esse caráter de disponibilidade contínua ao longo do tempo. Aí você entra naquelas que são um pouco mais complicadas. Biomassa, por exemplo, cana-de-açúcar. Enquanto você estiver plantando cana-de-açúcar, você terá cana-de-açúcar para queimar. Você vai continuar plantando cana-de-açúcar? Não sei. Então, enquanto você tiver a cana, ela é renovável. Eucalipto, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de ferro gusa usando carvão vegetal. Então, enquanto a gente plantar eucalipto, esse ferro é obtido através de uma fonte de energia renovável. Pergunta é, a gente sempre vai plantar eucalipto? Então, essa coisa do renovável ou não tem muito a ver de qual é a fonte que você está utilizando. Se ela tem uma taxa de reposição no meio ambiente que você consiga reutilizá-la ao longo do tempo. A parte de energia limpa, foi o que a gente já falou, né? Que depende onde você a utiliza. Então, de fato, a energia elétrica é uma energia limpa, não importa de onde ela veio. Então, a geração pode ser suja, limpa, renovável ou não. Então, isso é uma coisa que o senso comum normalmente não consegue entender muito bem. Então, assim, o problema é a geração da energia, que a gente chama que é a energia primária. Então, petróleo é fóssil, vento é renovável. E mesmo aquelas que são renováveis, hoje em dia a gente já começa a discutir. Por exemplo, regime hídrico, a gente está em São Paulo, e mais em São Paulo do que no Rio, uma falta de água nos reservatórios. Então, a água é renovável? Certo? Então, não. É discutível. Depende do teu horizonte. Então, nem tudo que é renovável, você vai poder dispor sempre ao longo do tempo. Então, temos que pensar. Há uns 100 anos atrás, todo mundo achava que o petróleo nunca ia acabar. Numa entrevista que você deu pra gente, pra reportagem, você disse que a maioria das renováveis tem duas famílias, as que têm controle de despacho e as não despacháveis. Como você explica isso? Então vamos lá. A gente gosta de usar aquela figura da energia elétrica porque ela é muito conhecida de nós, está no nosso dia a dia. E vamos supor que você vai assistir o teu time de futebol favorito, ele vai jogar, tá 2 minutos da partida, acabou a energia elétrica. O que você vai fazer? Você vai ligar para a companhia e vai falar, olha, meu irmão, quero energia elétrica, acabou, não interessa. De onde vai vir, você não se importa, certo? Agora, a energia elétrica, e em especial ela é um problema em relação a isso, porque ela tem que acompanhar uma curva de geração com a curva de demanda. Então você não pode gerar mais do que você consome e nem gerar menos do que você consome. Então, quando você tem que gerar essa quantidade de energia, parte dessa energia você vai ter que gerar sempre. Uma parte dessa energia você aceita que venha de fontes que flutuam. O vento está sempre constante em todos os lugares? Não. Então, quando o vento está vindo e para, o que a gente vai fazer? Espero que não seja um momento onde seu time está indo justamente, né, entrando na grande área para fazer o gol, que senão você não vai conseguir saber se vai acontecer. Então, nesse momento, você precisa ter uma outra fonte que entra para dar o despacho, ou seja, entregar a energia, que despachar é isso, é entregar a energia à rede para poder atender a sua demanda, sem que o sistema todo caia. Então, na hora que o centroavante que faz o gol, é isso? O centroavante se aproxima da linha, se o vento está diminuindo, aí o Operador Nacional de Saúde do Sistema, o ONS, liga, por exemplo, se a eólica cai, liga a térmica. E aí a térmica vai alimentar essa parte da energia que não pôde vir com o vento. Então, essas fontes que são despacháveis, você pode falar, aciona ou não aciona, aumenta ou diminui, para poder manter essa curva de demanda. E você precisa ter isso para poder manter o sistema saudável. Não é, eu repito, isso é uma ideia muito importante, não é, sim, problema
ter fontes despacháveis. É uma solução, é uma necessidade. Não é tão simples quanto parece. Vamos virar tudo renovável. Nem sempre o bom é desejável. Tá? A produção de energia eólica e de biomassa cresceu bastante nos últimos anos. No entanto, a energia solar não acompanhou esse crescimento. O que o senhor acha disso? Isso foi muito bom você ter colocado esse ponto. Porque, especialmente no Brasil, a maioria do crescimento da matriz ela é sempre relacionada a desenvolvimento na área de negócios. Então, são empresas que investem nos leilões que a gente faz A-5, A-10. Tanto leilão de energia quanto leilão de potência. Então, você está falando em parte privada, investindo para fornecer energia para o Sistema Interligado Nacional. Então, o governo federal faz um leilão, eu quero pagar o menos possível por energia de biomassa ou por energia eólica. Então, como governo, como sociedade, para nós lucramos. Você tem 20 pessoas para vender energia eólica. Você vai querer comprar pela mais cara? Não, você vai comprar pela mais barata. Ou é porque o parque é melhor localizado, porque tem uma melhor tecnologia. Então, esse modelo brasileiro faz com que você consiga comprar uma energia barata. A mais barata possível. Tudo bem? Então, isso tem a ver com o modelo de expansão da geração no Brasil. Nós compramos de investidores. A maioria das fontes que você não falou aí de expansão vem de investimento privado. Não é o governo que está bancando. Quando você fala em solar, você fala em quê? Em investimento de pessoas físicas. As grandes usinas, as grandes gerações... grande geração de solar? Não tem, né? Ela é sempre pequena, é distribuída. Então você está falando em pessoas, ou CNPJs, ou CPFs, colocando painéis solares no topo dos seus edifícios. Então é uma geração muito distribuída. Você não tem um modelo de negócio que consiga juntar isso e faça um grande leilão de fotovoltaico. Não faz muito sentido, né? Assim, não dá. E aí o que o governo brasileiro preparou foi uma resolução da ANEEL que favorece a microgeração. Que essa resolução da ANEEL permite que sistemas até 1 megawatt, são sistemas pequeno porte, muito pequeno, mesmo para o Brasil é pequeno, que eles tenham direito de interligar na rede. Então é biomassa, eólica e solar. A solar, ela é a menina dos olhos. Por quê? Porque no mundo, da história recente da humanidade, das renováveis é que teve um crescimento exponencial. No mundo. Agora, no mundo, por quê? Porque o mercado americano, o mercado alemão e dentro do mercado alemão, o mercado europeu, eles viram como o solar uma forma de você inserir renováveis no grid deles. Agora vamos lá, vamos crescer cana na Europa? Não, certo? Sobrou algum grande rio para a gente fazer uma hidrelétrica na Europa? Acho que não, né? Então assim, eles não têm muitas opções. Eu já olhei uma vez o panorama de expansão da Alemanha de eólica. A eólica cresce e vira uma reta, não tem mais onde enfiar eólica. Onde podia já tem uma eólica gerando. Então eles têm muita pouca opção de renováveis. O modelo brasileiro é basicamente focado em você ter empresas investindo em novas unidades. Não, né? Essa ideia alemã do governo, não dá. São modelos de mercado diferentes. Tá? Então o que funcionou para a Alemanha, o que funcionou para a Europa, o que funcionou para os Estados Unidos, nesse caso específico da solar, não se verificou no Brasil. Você tem que também lembrar que as grandes fornecedores de painel solar, as matrizes são Estados Unidos e Europa. Então, eles favorecendo o mercado interno dele também é um mercado fornecedor. E aqui no Brasil, na sua grande maioria, 99,9%, todos os painéis são feitos na China. Então, você incentivar uma tecnologia que vai só mandar divisas para a China, não faz muito sentido, né? Enquanto para cada pé de cana você tem emprego.
para cada eólica você tem emprego aqui no Brasil. Então, que o Programa Brasileiro de Eólica favoreceu, por exemplo, a nacionalização de componentes, que não dá para fazer com solar. No tamanho do mercado brasileiro não daria, nesse momento. E porque nós temos mais opções ainda de eólica, por exemplo. Temos como crescer bastante eólica, então nesse momento, conjunturalmente, não faz sentido o governo incentivar o solar. Não que como pessoa física você não possa instalar o seu painel. Pode. O governo te dá o instrumento legal que te permite fazer isso. No caso, a ANEEL. Ela permite que você tenha conexão à rede. Tá? Mas assim, vem do modelo de expansão brasileiro. Tá? Então assim, nem tudo que é bom para eles é bom para nós. Temos que ver a nossa situação, a nossa matriz, as nossas ofertas de energia renováveis, do que a energia deles. Se eles não têm mais onde colocar eólica, o que sobrou? Plantar? Não vai dar plantar, então sobrou o sol. Tá? Sempre lembrando que solar é muito bom, mas só funciona durante o dia. À noite não funciona. E a eólica funciona 24 horas por dia. Biomassa? 24 horas por dia. Então são renováveis que você consegue fazer ela rodar 24 horas por dia. Que para nós, que consumimos energia, você só consome energia quando tem luz, né? Você não vê novela, não toma banho, não tem ar-condicionado à noite? Tem, né? Você precisa de energia 24 horas por dia. Então esses modelos são mais interessantes para nós. Tá bom? Então é isso, nós ficamos por aqui. Hoje nós conversamos com o professor Marcos Alexandre, de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre aqui. Com certeza. Um abraço. Agora a gente já tá especialista em energia, né, Gabriel? É verdade, Lucas. Essa entrevista esclareceu ainda mais as nossas dúvidas. E é com ela que nós encerramos a 33ª edição da Bit Ciência. Mas já? Foi tão rapidinho? Foi rápido, mas conseguimos aprender demais. Então o que nos resta é esperar a próxima Bits. Até lá! Pera aí. Antes de encerrar, uma dica para quem quer ver um outro olhar sobre energia eólica. Trata-se do documentário Energia Eólica, a Caçada pelos Ventos. Ele foi dirigido por Thomas Bauer e foca a região do sul da Bahia. Vale muito a pena ver. E onde podemos ver esse documentário, Lucas? Ele está disponível no YouTube. O endereço é esse aqui que está na tela. Ou procure pelo título do vídeo. Repetindo, Energia Eólica, a Caçada pelos Ventos. E agora, até a próxima edição da Bit Ciência. Tchau! Tchau!